Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, o capítulo 1, versículo 21 e 22. Segunda Coríntios, o capítulo 1, versículo 21 e 22. Diz assim: Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações, como garantia de tudo o que está por vir. Aleluia. Santo Deus, nós carecemos da tua glória. Nós agora nos debruçamos no teu colo e queremos te ouvir, Senhor. Queremos tocar-te, queremos sentir a tua glória nos movimentando. Agita as águas das nossas vidas. Sim, Senhor, retira de nós todo embaraço. Faz com que o lodo venha para fora, para que saibamos aquilo que precisa de mudança. Que a tua palavra nessa noite venha nos confrontar. Essa é minha oração, em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor, ela traz confronto. Afronta vem do diabo, agora confronto vem de quem te ama. Porque todo confronto você é transformado. No confronto você ouve a verdade, e a palavra do Senhor, ela é a verdade. O texto diz que ela é como uma espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta a discernir as intenções do coração. Aquilo que para o homem é indivisível, a palavra toca, e ela traz clareza. Nós somos a lâmpada do Senhor, Ele fala conosco, Ele ilumina o nosso coração, e por isso nós estamos andando à luz da palavra. Queridos, não existe vida sem o Espírito. Nós estamos declarando e profetizando a volta do Senhor Jesus todos os dias. Nós somos proclamadores, anunciadores. Nós entendemos que tem a obra do Pai estabelecendo tudo no céu, a obra do Filho manifestando na terra, e a obra do Espírito concluindo até a volta de Cristo. Nós vivemos nesse tempo no ministério do Espírito, e esse relacionamento precisa estar cada dia mais próximo. É toque, é cheiro, é proximidade. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Rotulados ou selados? As pessoas costumam rotular umas às outras, não é assim? Qual é o seu sobrenome? O que você faz? Onde você mora? Que carro você tem? Rótulos. Às vezes nós conversamos com as pessoas que conhecemos há pouco, trocamos uma ideia, vamos embora e lembramos que conversamos sobre todas as outras coisas, até sobre questões pessoais, e sequer perguntamos o nome. Porque essa sociedade marxista tem ensinado que o que importa é a embalagem, o que importa é o que você tem, o que importa é o que é visível. Essa é uma noite onde nós iremos entender que o Senhor nos marcou, Ele nos selou como sua propriedade. Sabe o que significa isso? Você tem um dono, eu tenho um dono.
Quando nós falamos que Ele é nosso Senhor, nós estamos dizendo que Ele é nosso dono, que tudo que há em nós pertence a Ele. Tudo que há em mim, Senhor, bendiga o seu santo nome. Queridos, o mundo coloca preço nas pessoas, mas somos nós quem decidimos aceitar isso ou não. É como se nós estivéssemos numa prateleira de mercado, e pelo aquilo que você faz ou que você aparenta ser, você é precificado. Nós não temos preço, nós temos um valor. E se eu entendo quem eu sou, eu não fico também precificando ninguém. O mundo seduz e faz propostas para ver se você passa a se ver como coisas. A estratégia de Satanás é justamente isso, te reduzir. Porque, queridos, coisas nós dominamos, pessoas nós conduzimos. Você entende a diferença? O Senhor nos chamou para ter domínio sobre todas as coisas. Quando o homem perde o domínio, então ele se torna servo. O Senhor nos colocou como coroa da criação. Quando Adão pecou, ele perdeu o ambiente da glória de Deus, e aquilo que antes não crescia, começou a crescer. Aquilo que ele não precisava fazer, ele agora irá precisar. Adão foi colocado no jardim pronto. Eu falei isso aqui de manhã. Ele não precisou plantar para colher, já estava tudo pronto. Agora ele colhia para replantar, porque tudo começa nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Agora, quando o homem abriu mão do seu lugar, da sua posição, então agora ele foi tirado do lugar onde a glória de Deus preenchia, a glória de Deus trabalhava em favor. O homem agora está tendo que trabalhar para sobreviver, porque com Deus, na glória de Deus, na presença de Deus, você tem uma vida abundante. Não é você que faz primeiro, é Ele quem faz. Agora, quando nós saímos desse ambiente, nós temos que criar recursos para continuar vivendo. E agora, a terra começa a produzir abrolho e erva daninha, coisas que antes não era natural, porque o homem perdeu o domínio. Todas as vezes que nós perdemos o domínio, ou da nossa casa, ou de coisas que Deus nos deu para cuidar, sabe o que a gente faz? A gente entra debaixo de maldição. E ao invés de sermos senhores, nós passamos a ser dominados. Ele é Senhor de senhores. Então Deus te chamou para ser Senhor sobre a terra, para que nada tenha o teu coração além dele. Se você é atraído pelos rótulos, também muda o foco da tua adoração. Sabe por quê? Porque você se torna parecido com tudo que adora. Sabe por que que Deus, Ele requer de nós adoração? Porque ao passo que você vai adorando, você vai se tornando parecido com Ele. Ele busca verdadeiros adoradores, mas quando os verdadeiros adoradores entendem o seu lugar, eles começam a produzir adoração, e cada vez que você adora o Pai, você contempla Ele e se torna mais parecido com Ele. Mas se você mudar o foco da tua adoração, você começa a se tornar parecido com as coisas. Não tem pessoas que quando você conversa, você vê o que ela serve. Tem gente que só fala sobre bens, pessoas que servem a mamão. A vida gira em torno de conquistar coisas. Eu não estou dizendo que isso é pecado, eu estou dizendo que isso não pode ser a força motriz que move o nosso coração. Por isso a palavra do Senhor diz: sede santo, porque o vosso Pai é santo. A mesma natureza de Deus precisa estar estampada em nossas vidas. Se eu nasci dele, então eu preciso manifestar a natureza do meu Senhor. Se Ele é santo, eu preciso viver em santidade.
Romanos, o capítulo 12, o versículo 2 diz: não vos amoldeis a esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Sabe o que é isso? Eu não vou aceitar o sistema desse mundo, eu não vou me conformar, eu não vou me adequar. Nós fomos chamados para andar na contramão, queridos. É rompendo com os grilhões, é quebrando os ferrolhos de ferro, porque eu não posso estar vivendo cada dia, só mais um dia, e não entendendo o que Deus me chamou para fazer. Eu não posso ficar sempre correndo atrás do rabo. Existe uma renovação da mente, e quando a minha mente é renovada, então aí sim eu consigo entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe uma perfeita vontade sobre nós, queridos, e o Senhor nos chamou para que nós possamos viver isso e desfrutar disso. Como eu posso fazer isso, pastor? Sendo renovado aqui primeiro. É a nossa mente, a nossa forma de pensar, é a resposta que eu estou dando todos os dias ao Senhor, pelaquilo que já começou em mim. Isso vai determinar qual é o meu lugar, qual será a minha próxima construção. Na verdade, o mundo te dá um rótulo, mas Deus te dá um selo. Eu vou repetir: o mundo te dá um rótulo, Deus te dá um selo. Ele te marca para sempre. Sabe o que nós precisamos? É de um batismo de identidade. Hoje, nessa geração, o que mais eu tenho ouvido, pessoas que têm crise de identidade. Não sabe de fato quem são, porque não descobriram quem Jesus é. E quando você descobre quem é Jesus, consequentemente você descobre quem é você. Por isso a necessidade de conhecer. Provai e vede que o Senhor é bom. É isso que nós precisamos, é provar, é degustar. Conforme você vai provando de Deus, Ele vai se revelando na tua vida, queridos. Eu não posso falar daquilo que eu não entendo, eu só posso desfrutar daquilo que eu entendo. Batismo de identidade. Você sabe quem é? Ou qualquer palavra que falam contra você ou sobre você te faz ter dúvidas. A palavra do Senhor diz que Jesus era resolvido. Na sua face havia uma intrépida resolução de quem estava indo para Jerusalém, de quem estava indo para a cruz. Sabe o que precisa ter em nossa face? A resolução do Cristo vivo. A resolução de que nós fomos chamados para sermos participantes do sofrimento de Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você precisa saber que você foi chamado para ser filho, e não aceite nada menos que isso. Filho é herdeiro, filho acessa lugares que outras pessoas não estão acessando, filho prova de coisas que outras pessoas não estão provando. Nós não temos um preço, nós temos um valor. Você não é o que ouve, você é o que declara. Quantas pessoas foram marcadas na sua geração por palavras malditas? Esse aí não vai dar em nada, esse aí não presta para nada, não para em lugar nenhum. E a gente vai somatizando essas coisas, e isso vai sendo bloqueios, barreiras em nós. Mas quando a glória de Deus vem, a primeira coisa que Ele faz é tocar e derrubar esses muros. Ele vai arrancando, porque Ele toca de dentro para fora. Você precisa rejeitar. Você não é o que as pessoas dizem, você é o que o vosso Pai declarou, e Ele te chama de filho amado. Viva nessa posição, não abra mão disso, querido. Satanás colocou um preço no homem. O texto bíblico diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o homem, quando pecou, ficou devedor do pecado. Estava debaixo da condenação. Pecou, morreu. A antiga aliança, não existia sacrifício para os pecados. O cerimonial do sacrifício de animais era um pré-anúncio
para aquilo que iria acontecer, para o Cordeiro, para Jesus, o sacrifício perfeito. Era um pré-anúncio para aquilo que viria. Mas até então, o Senhor estava aceitando até um tempo. Mas todos estavam debaixo da lei, do pecado e da morte. Jesus veio e pagou o preço. O preço era o salário do pecado. Ele pagou, Ele quitou, Ele riscou a cédula que era contra nós. Aleluia! Ele pagou o preço. Sabe para quê? Para que você tivesse valor. Ele pagou o preço, e o preço foi de sangue, para que eu e você pudéssemos ter um valor. Então não aceite nada menos do que isso, amado. Ah, que coisa tremenda. Jesus veio nos ressuscitar, nos fazer nascer da água e do Espírito. Se o salário do pecado é a morte, tem uma vírgula: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele achou que tinha dado um fim ao homem, mas o Pai já havia sacrificado o Cordeiro antes da fundação do mundo. Oh, aleluia! Por isso que você pode respirar, ó. Eu sou livre da condenação do pecado. Eu tenho domínio sobre o pecado, porque foi essa posição que o meu Senhor me estabeleceu. Anda em vitória, anda em conquista. Isaías, o capítulo 55, versículo 1 diz assim: todos que tendes sede, vinde às águas cristalinas. E vós que não tendes dinheiro nem recursos, vinde agora, comprai e comei. Vinde, adquire vinho e leite sem pagamento e sem custo. Um convite à salvação. Olha que coisa linda. Todos vós que tendes sede, vinde às águas cristalinas. E continua dizendo: vós que não tendes dinheiro nem recurso, vem, comprai. Como que você não tem recurso, não tem dinheiro e é chamado para comprar? Porque a dívida já foi paga. Você tem direito, ou seja, você tem crédito. Filho de Deus não anda no débito. Filho de Deus tem um cartão de crédito celestial. Vai entrando e vai acessando, aleluia. Você não deve nada para ninguém, querido. Receba isso em nome de Jesus. E esse cartão não tem limite, hein? É só você decidir depender desse Deus, que tu vai ver o que vai acontecer. Você vai ver, então vem. Beba das águas cristalinas, venha, compra leite e vinho sem dinheiro, sem custo, porque tudo já foi preparado para você. O Senhor nos chamou para nos assentarmos com Ele na mesa. Não, migalha não. Eu já tenho uma revelação. Eu sento na mesa. O Senhor nos chamou para que nós sentássemos como príncipes na mesa. Ele nos selou como sua propriedade. Sabe o que é isso? Uma marca. Onde passamos, as pessoas precisam enxergar a quem pertencemos. O Senhor, Ele tem ciúmes. Ele é um Deus que exige prioridades. Nós vemos a palavra do Senhor dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então existe uma prioridade no reino de Deus. Quando eu busco o seu reino e a sua justiça, as coisas secundárias vão sendo acrescentadas. Mas se eu mudar a minha prioridade, a minha vida também vai entrar em desajuste. Se eu buscar as coisas, o reino de Deus não vai ser acrescentado. Eu busco o reino para que as coisas sejam acrescentadas. Prioridade. Quando eu digo que Ele é meu Senhor, que Ele é meu dono, eu preciso expressar isso com a minha boca, com a minha vida, com tudo que tenho. Deus não aceita a sociedade. Ou Ele tem você por completo, ou Ele não tem. Ele quer exclusividade, não sociedade. O que talvez está no teu coração? O que está sentado no teu coração que tem roubado Deus de você? Esse lugar não são das coisas, é do Senhor. Deixa Ele voltar a tomar o seu lugar. Deixa Ele se assentar novamente e governar a sua vida. Ele não quer sociedade, Ele quer exclusividade. Cantares, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: és como um jardim fechado, minha noiva e minha irmã Israel.
És jardim fechado, uma fonte lacrada. Olha o selo. Jardim fechado, fonte lacrada. Sabe o que significa? É não permitir ser tocado por nada de fora. É não permitir se contaminar. O que é um jardim fechado? Existe um dono, por isso que ele fechou. E ele está guardando, sabe para quê? Para que nada de fora comprometa o que está acontecendo dentro. Fonte selada, você não pode passar por caminhos que irá te comprometer na caminhada. Essa fonte selada é uma fonte que jorra água limpa todos os dias. Deus não nos chamou para sermos poços. Os poços podem ser facilmente entulhados. Quantas pessoas que vão passando pelos poços e vão jogando lixo, e vão jogando lixo, daqui a pouco não se vê mais água embaixo. O Senhor te chamou para ser um rio. Sabe por quê? Rio você não consegue tocar na mesma água duas vezes. Sempre está passando água limpa, tem renovo de Deus. O Senhor te chamou para ser um jardim fechado, fonte lacrada, selada. Não permita com que nada de fora toque a sua vida, nem comprometa a tua jornada, querido. Fala de pureza, fala de inocência. Esse é o lugar da igreja. Tem gente que é desconfiado. Tu vai falar das coisas de Deus. Esses dias eu fui conversar com um rapaz. Ele falou assim: que Bíblia que tu tá lendo, cara, para ter esse tipo de revelação? Eu falei: a mesma que você lê. O que eu te convido é para você deleitar no Senhor e busque ouvi-lo. Não busque arrancar uma mensagem da Bíblia, busque ser a mensagem. Eu não leio a Bíblia para que eu possa ter o que pregar no domingo. Eu leio porque é o pai escrevendo para um filho, e eu sou filho. Eu quero saber o que o pai escreveu sobre mim. A palavra do Senhor diz que antes que tudo existisse, a minha história já estava registrada no seu livro. Eu quero saber tudo que está naquele livro. Eu quero saber aquilo que Deus falou sobre mim. Ei, você não tem esse desejo, querido? Busca Ele, sabe, se joga e deixa Ele agir. O dono do jardim e da fonte, ele cuida de forma que ninguém além dele tem acesso. Ele está protegendo. Você não tem visto nesses dias Deus protegendo o seu povo, guardando a sua igreja? Ei, faça um retrospecto, olha lá para trás e veja a bondade de Deus nesses dias. Existe um cuidado que não pode ser explicado com palavras. É só vivendo isso todos os dias. Sabe por quê? Ele te chamou para ser um jardim fechado, uma fonte selada. Precisamos de um batismo de identidade, porque quando você sabe quem é, ninguém te rotula, ninguém te tira do propósito. O que determina quem você é não é o rótulo, é o selo. Você carrega um selo. Se você olhar na tua veste espiritual, tem uma etiqueta: Reino de Deus, Filho de Deus. E é por isso que Satanás persegue. Ele persegue o selo e não o rótulo, porque o rótulo passa. O rótulo é reputação. Você pode construir uma reputação durante a sua trajetória de vida, ou pode construir um caráter. Você define. Reputação é aquilo que as pessoas enxergam de você. Agora o caráter é aquilo que Deus está construindo. Então comece a construir, a edificar aquilo que é para a vida eterna. Deus não quer embalagem, Deus não quer rótulo. Ele está olhando para o selo. Tem um selo em você. Mateus, o capítulo 3, o versículo 16, diz assim: e sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem muito me agrado. Jesus, depois que foi batizado, ele também recebeu um batismo de identidade. O próprio Deus, o Pai, estava testemunhando sobre o Filho. Chegou o tempo do ministério do Filho. Então ouviu-se uma voz do céu dizendo: este é meu Filho amado, em quem tenho grande alegria.
existe um testemunho do céu sobre você. O Senhor está dizendo: você é meu filho, você foi chamado para reproduzir a minha natureza. Jesus foi selado com o Espírito Santo para começar o seu ministério, mas depois de receber o testemunho do céu, a terra e o inferno também sabem qual é a sua identidade. Quando Deus manifesta e torna isso público, é porque chegou o tempo de você ser exposto, de você sair do ninho, de você fazer a obra. Agora havia chegado o tempo de Cristo. Até os 30 anos, nós vemos Jesus como homem, como filho. Agora chegou o tempo, o start no seu ministério. A sua identidade como filho de Deus, como Messias, estava sendo revelada. Sabe por que nós somos tentados e perseguidos? Não é por causa do rótulo, é por causa do selo. Logo depois de Jesus ser batizado, sabe para onde ele vai? Para o deserto, para ser tentado. Depois que você recebe um batismo de identidade, a primeira coisa, você precisa passar por um desertinho para autenticar o selo que recebeu. Pegou isso no teu espírito? Por isso que você às vezes não entende. Agora eu sei quem sou. Então peraí, você vai passar, você vai ser forjado. Tem um desertinho que tem o teu nome, onde você vai passar para provar realmente aquilo que recebeu. A palavra do Senhor diz que Jesus, depois de 40 dias, ele está de jejum e o maligno se apresenta. E sabe, queridos, que o inimigo ele sempre vai se apresentar mostrando a nossa necessidade. É aquilo que nos falta, nunca é aquilo que está de sobra ou aquilo que é feio. É justamente naquilo que nós temos a necessidade, para ver se você vai negociar o teu valor. Ele continua na mesma estratégia do princípio, colocando um preço, para ver se aquilo que está dentro de você vai ser negociado, se os valores eternos serão negociados por coisas. Mas quem está jejuando é o próprio Filho de Deus, e Ele nos traz um exemplo de como vencer a tentação. Satanás faz uma proposta e diz: se tu és o Filho de Deus, o que é isso? Ele traz dúvidas sobre a identidade, mas o Filho já tinha recebido o que? O testemunho. Em Cristo não existe crise de identidade. Mas sabe o que Satanás está fazendo nesses dias? Está dizendo: se você é filho de Deus, por que tu está passando por isso? Quantos já ouviram isso? Do que adianta ir na igreja? Você vai na igreja, você recebe a palavra. Eu que sou ímpio tenho uma vida muito melhor do que você, cara. Quantos já ouviram isso? Para que? Trazendo crise de identidade. Jesus, pleno e decidido, Ele traz uma resposta e nos ensina como vencer. Satanás se apresenta e diz: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Alguém que está 40 dias jejuando, o que ele precisa? De pão. Ele sempre apresenta aquilo que nos falta. Sabe o que Jesus respondeu? Ele rebateu com a palavra: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo: ei, você está me oferecendo um pãozinho, eu como a palavra que sai da boca do meu Pai. É isso que me sustenta, é isso que me alimenta. Sabe como você vai vencer as tentações? Conhecendo a palavra, dizendo: está escrito, está escrito. Mas Satanás não desiste, ele continua. Então ele leva Jesus para o pináculo do templo, e ali ele diz: também está escrito. Olha que Satanás conhece também a palavra. Ele diz: também está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos, e se você se precipitar daí, nada vai te acontecer, você não vai tropeçar em pedra alguma. Jesus rebate também com uma palavra: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás vai para a próxima etapa, e agora ele diz:
Está vendo tudo isso aqui? Leva Jesus para o alto do monte e mostra os reinos do mundo. Está vendo isso tudo? Se prostrado me adorares, é só uma ajoelhadinha. Não é assim que muitas pessoas estão negociando os valores? Olha, ninguém vai ver. Eu vou te dar tudo, mas você só precisa ajoelhar uma vez. É só se prostrar, você vai ter tudo. Os filhos não têm crise de identidade. O primogênito de Deus está ensinando que não existe crise de identidade para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que estão estabelecidos. Jesus então responde rebatendo também com uma palavra: vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E Satanás o deixou. Você aprendeu como vencer a tentação? Mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio às necessidades, você precisa ter a palavra de Deus na sua boca. Ele é o teu guia. A palavra do Senhor é a tua bússola, ela que vai te orientar. É a palavra do Senhor que nos alimenta, queridos. Nós estamos muitas vezes buscando coisas, trazendo recursos humanos, enquanto nós deveríamos ficar paradinho. Passa pelo processo. Agora que você tem uma identidade no Senhor, e o deserto começou, sabe o que vai acontecer? O Senhor está transicionando você. Sabe por quê? Jesus, Ele foi para o deserto cheio do Espírito Santo. Sabe quem que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. E quando o Espírito Santo te leva, fica tranquilo, é Ele que está fazendo a obra, Ele que vai preparar tudo que você precisa. Sabe por quê? Deserto tem ausência de coisas, mas sobra a glória de Deus. É nesses momentos que nós temos a revelação de quem Deus é. Isaías, o capítulo 61. Eu quero que você abra comigo o versículo 1 ao 3. Nós iremos ler. Nós iremos ver a unção que estava sobre Jesus. Isaías 61. Você encontrou? Do versículo 1 ao 3. Essa é a unção do Cristo vivo. A unção que Jesus recebeu e está sobre a igreja nesses dias. Eis que o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor para manifestação e esplendor da sua glória. Carvalho de justiça, plantação de Deus, jardim fechado. Ele declara: o Senhor me ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para. A unção, ela tem um propósito. A unção, ela despedaça o jugo e traz um destino. Onde a unção entra, o jugo, a prisão é quebrada. A unção do Cristo está sobre nós. A mesma unção do ministério de Jesus hoje foi transferida sobre a igreja. A unção dá destino e não domínio. A unção tem a ver com o corpo de Cristo, não tem a ver com você se estabelecer num lugar. Agora eu sou o bam, eu fui ungido tal, eu sou o pastor tal, olha a minha mensagem, olha as minhas canções. Ei, não tem a ver com você, tem a ver com o corpo de Cristo. Nós somos membros de um só corpo. Nós precisamos fluir na nossa função, naquilo que Deus nos chamou para fazer. O céu é coletivo, o reino de Deus é coletivo. Por isso,
Quando o Senhor foi nos criar e nos formar do pó da terra, houve uma reunião, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizendo: façamos. Ele estabeleceu um princípio, não é eu faço, não é eu posso, façamos. Jesus não é evangélico, Jesus não é católico, ele não cabe dentro disso, ele é santo, aleluia. Não podemos mais ficar rotulando, porque a minha igreja, porque, ei queridos, ele é santo, ele veio estabelecer o reino de Deus, ele não veio fundar uma religião. Estamos apegados à religião e por isso estamos atrofiados em nossas emoções, em nosso espírito. Respira, seja livre. Tem gente que quando vem para a igreja parece que está com um caminhão em cima dos ombros, sabe, existe um ar novo, existe um ambiente novo, deixa Deus falar. Você não vai entender tudo, mas durante a caminhada Ele vai se revelando. Durante a caminhada você vai entendendo. Corpo de Cristo, coesos, não existe membros mutilados, não. A palavra prótese vem de propósito. Sabe quando alguém perde uma perna, é colocado o quê? Uma prótese. Ela faz a função da perna, mas não é a perna. Não tem vida da cabeça. Quem é a cabeça? Cristo Jesus. Por isso um corpo não pode haver mutilação. Se eu fui chamado para ser perna, eu vou executar o meu chamado no corpo de Cristo. Eu não vou viver como prótese. Você precisa gerar vida. Aleluia, queridos. Vida. Deus não tem filhos prediletos, Ele tem filhos dedicados. Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos, mas não confia em todos, porque não são todos que estão disponíveis e interessados para ouvi-lo. Ouvi, Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Sempre Ele te chama para primeiro ouvir e depois fazer, porque se você quiser fazer sem entender, vai dar tudo errado. A unção que estava sobre Jesus tinha um propósito de anunciar as boas novas. Sabe o que é isso? Boas notícias. Você gosta de dar boas notícias? Amém? Comece dando as boas notícias da palavra do Senhor, dizendo que o tempo mudou, a estação mudou. É um tempo onde nós iremos falar, queridos, eu quero profetizar nessa noite. Você vai começar a tocar pessoas no atacado. Sabe o que é isso? Você vai falar para um, e esse um vai transformar essa palavra em 100. Você recebe isso em nome de Jesus? Deus vai começar a fazer algo novo. Sabe por quê? Nós estamos nos movimentando na unção do Cristo, e Ele nos ungiu para pregarmos as boas novas. É o reino de Deus no meio dos homens. Outro aspecto é cuidar dos corações quebrantados. Quantas pessoas que estão machucadas com a igreja, que tiveram feridas, e feridas tão profundas, que desistiram de congregar, de ter um momento de comunhão. Mas eu estou vendo um tempo onde o Espírito Santo está fazendo a obra com zelo e com cuidado, está levantando pessoas, curando os corações, porque não é homem que cura, é o bálsamo que vem de Gileade. Tem remédio em Gileade, tem homens sérios, tem pessoas sérias que estão fazendo a obra do Senhor. Não vamos colocar todo mundo na mesma balança. Nós precisamos sentar, sabe, chorar junto, dizer: olha cara, está doendo aqui. Isso é igreja, é dar a mão à palmatória e dizer: cara, eu errei, mas eu preciso da tua oração, cara, eu preciso do teu perdão, reconhecer algumas coisas. Corações que estão quebrados estão sendo restaurados nesses dias. Pessoas estão voltando para a igreja, pessoas estão ouvindo uma palavra, ou que seja no YouTube ou qualquer outro lugar, estão sendo reposicionadas para o lugar da comunhão. Sabe, queridos, deixa o bálsamo curar a sua vida. Não é por força nem por violência. Nós aqui não trabalhamos na imposição. Os que caminham conosco aqui sabem. Nós não arrastamos ninguém. Se a pessoa disser: eu quero ficar aqui, ela vai ficar.
mas eu vou continuar orando para que seja esclarecido em sua mente o lugar que Deus preparou. Mas se eu arrastar, o que vai acontecer? Corações estarão quebrados, feridos. Muitas pessoas foram arrastadas na trajetória, e por isso hoje não consegue dar a resposta certa. A unção do Cristo vivo também tem um aspecto de proclamar a liberdade aos cativos. O Senhor te deu a autoridade de colocar abaixo as prisões. A palavra do Senhor diz que Ele nos tirou da onde? Do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que é isso? Libertação. Uma coisa é liberdade, outra coisa é libertação. Nós fomos libertos do poder do pecado, e agora nós precisamos fazer o quê? Anunciar a liberdade aos cativos, dizendo: você não pode ficar aí. Ei, eu quero te ajudar, eu quero ser canal de Deus para a sua vida. Vamos romper com esses muros, com essas barreiras, em nome de Jesus. Ei, você não pode ficar omisso àquilo que está à sua volta. Deus tem preparado pessoas à sua volta, e muitas vezes nós estamos passando em nosso trabalho, ou com as pessoas que circundam a nossa vida como crente, agente secreto. Cara, eu não sabia que tu era crente. Se o cara diz isso para você, tem alguma coisa errada com você. Porque se você não manifesta o que você crê, a sua fé, ela é improdutiva. Jesus fala sobre uma mudança de estado. Ele diz coroa ao invés de cinza. Diga comigo, coroa ao invés de cinza. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre cinza, está falando sobre um estado. Cinza fala daquilo que um dia já foi alguma coisa. Quando você queima uma madeira, ela se torna numa brasa que depois vira em cinza. Sabe o que o Senhor está fazendo? Tirando a cinza de sobre a nossa cabeça e colocando uma coroa, uma mudança de estado. Ele está curando os nossos traumas, os nossos recalques. Ele está soprando. Sabe o que aconteceu? Você chega diante dele machucado, ferido, com a sua cabeça raspada e cheia de cinza. Sabe o que ele faz? Ele sopra. Sabe para quê? Para dizer que você não foi chamado para comer disso e nem para viver dessa forma, e coroa você com justiça, dizendo: você é filho, você é príncipe, você não pode andar como um maltrapilho. Ele joga a cinza fora. Chega de lamento, chega de luto, chega de tristeza, chega de remorso. Quantas pessoas que vivem no remorso? Uma coisa é arrependimento, outra coisa é remorso. O que estamos vivendo? Quando eu me arrependo, eu abandono e não volto mais. Agora o remorso não. O remorso é o peso da omissão. Você hoje pede perdão e amanhã continua pedindo, porque sempre está olhando para aquilo que passou e não consegue ser livre. Então o remorso é uma desculpa para não viver uma vida de arrependimento. Tem pessoas que estão guardando remorso, pessoas que estão com feridas na alma e não conseguem sequer levantar a cabeça. Hoje o Senhor está tirando de cima, de sobre a sua cabeça, toda a cinza. Você recebe isso em nome de Jesus? Remorso nunca mais. É arrependimento. Os filhos estão vivendo uma vida de arrependimento. Produzir, pois, fruto de arrependimento. Deixa Ele soprar. Coloca a sua cabeça à mostra e deixa com que essa unção venha e sopre e remova toda a cinza. Chega de lamento, queridos. Agora nós fazemos parte de um reino. Coroa fala que você é príncipe, príncipe de Deus. Quando Jacó está naquela batalha com o anjo, lembra o que aconteceu? A primeira coisa que o anjo diz é: qual é seu nome? Identidade. Ele diz: o meu nome é Jacó, enganador, usurpador. Quando o Senhor te fizer uma pergunta, não é porque Ele não saiba quem você é. Ele quer ouvir da sua boca, de fato, quem você é.
é aí que vem a transformação. E sabe o que o anjo respondeu? Não, você não será mais chamado Jacó, enganador. O seu nome agora é Israel, príncipe de Deus. O que aconteceu? O Senhor toca a conjuntura do seu joelho e ele passa a mancar, porque todo toque do Senhor faz com que você ande de uma maneira diferente. Você entendeu isso? Antes ele andava como Jacó. Não, você não pode mais caminhar da mesma forma. Eu vou deixar uma marquinha em você. Eu vou deixar você manquinho, para mostrar o meu toque, como você vai andar agora, como príncipe de Deus. Tem príncipes e princesas do Senhor nessa noite aqui. Ele está mudando formas de andar. Em nome de Jesus, óleo de alegria ao invés de pranto, uma nova unção, para que nós possamos permanecer na vida do Espírito, vestes de louvor no lugar de um espírito abatido. As vestes desse mundo não servem mais. Hoje, nós estamos debaixo de uma nova dimensão. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite.